Pessoal, vamos iniciar aqui um pouco do conteúdo de comandos avançados e consulta SQL. E a gente vai usar um pouco da relação entre as tabelas, que até o momento a gente vinha trabalhando apenas consulta dentro da mesma tabela. E aqui a gente vai começar a trabalhar com os chamados joins. Existem outros tipos de join, mas a gente vai trabalhar essencialmente com o inner join e o left join, que eu acho que sejam mais importantes. A gente vai rodar os exemplos, vou explicar e depois vou tentar demonstrar para vocês a diferença de cada um. Tá? Então, o join ou inner join, por que ou? Se eu usar apenas join, ele tem o mesmo efeito que o inner join. Tá? O comando todo, se a gente for pensar, é inner join. Só que a gente pode abreviar apenas para join. Tá? Se falar join para vocês, é o inner join. Então, tem o mesmo significado. A gente pode abreviar, digamos assim. Tá? Ele serve para unir as tabelas, então a gente vai fazer a ligação, a agregação entre as tabelas. Se ele encontrar o dado, ele vai trazer. Como assim, se ele encontrar o dado? Se eu tenho uma relação de um banco com agência, e essa relação existe realmente, ele vai trazer. Se não encontrar relação, não vai trazer nenhum. Então, a gente tem o comando join e, ao mesmo tempo, a gente tem o comando on. On é para a gente procurar dentro, né, da tabela o campo que é chave de um e chave primária de outro. Né? Sempre a relação vai ser assim, chave estrangeira, chave primária. Isso vai ter a ligação entre as tabelas. Então, um exemplo aqui para a gente fazer. Selecionar o código do banco, nome do banco, código da agência, nome da agência. Reparem que eu estou em duas tabelas aqui. Código e nome do banco, código e nome da agência. São tabelas diferentes, certo? Se eu estou na tabela banco, eu consigo trazer o nome da agência? Só na tabela banco? Não consegue. Se eu estou só na agência, só na tabela agência, eu consigo trazer o nome do banco? Não consegue também. Por isso existem as relações, por isso que a gente estudou as chaves estrangeira, primária, que daí faz a ligação entre as tabelas, né? E agora a gente vai fazer através de consulta, através do select, como que é feita essa relação. Eu vou explicar aqui brevemente o que está fazendo esse select aqui, esse exemplo, né? Então, ele vai trazer código do banco, nome do banco, código da agência, nome da agência. O from, sempre vai ter o from, porque se eu faço um select, eu tenho que dizer de qual tabela que ele está pegando. Então, a partir da tabela bancos, aí eu dei um apelido de B. O que é esse apelido aqui, vocês lembram? Isso. Eu falei um outro nome lá na hora da explicação, vocês lembram? Chamado de alias. Não é alias, é alias. O alias é um apelido que a gente dá. Por isso que ele tem aqui o S. O S é uma abreviação. Então, banco SB. Estou dando um apelido para a tabela banco chamando de B. Vocês lembram que eu falei também que quanto mais é maior um software, um RP, um aplicativo, a gente vai criando tabelas, as tabelas têm nomes grandes. Documento, faturamento. Documento, faturamento, parcela. Documento, faturamento, item. Então, o nome fica grande. Quando vai, principalmente, fazer o select, a abreviação aqui, o alias, ele ajuda bastante na hora de digitar, na hora de fazer. Então, fazendo isso daqui, eu estou dando um apelido de banco SB, estou pegando só a primeira letra, né, da tabela. Eu vou fazer um inner join com a tabela agência. Essa tabela agência, eu também dei um apelido para ela. Chamei de... Qual que é o apelido da tabela agência? A. Por que A e B? É porque simplesmente a tabela agência começa com A e o banco começa com B. Eu repliquei. Fica mais fácil de entender. Não é porque tem que ser uma letra só. Poderia colocar BCO e AG, né, para abreviar. E também não é para usar A, B, C, D, E sempre. Uma sequência.
Você pode usar o início da tabela, as primeiras letras da tabela, assim por diante, apenas para abreviar. Não é que é regra, usar A, B, C, D, não, tem isso. E daí, como eu falei, tem o join e daí tem o comando on. O on, depois dele, aqui vai, digamos, a relação entre as tabelas. Como que eu sei? A tabela banco, ela tem o código do banco e esse código, ele tem a chave estrangeira lá na tabela agência. Então, é a relação que existe entre as tabelas. Vou mostrar aqui direto no banco. Então, ó, tem aqui a tabela banco. Lembrando que o meu banco está sem dados, né? Muito pouco. Ó, aqui eu tenho o código do banco. E na tabela agência, eu tenho o código do banco também. Que daí é a relação da minha tabela com a banco. Entre a tabela agência e cliente, qual que é o código de relacionamento entre elas? Lembra? Entre a tabela agência e cliente, qual que é o campo que se relaciona com ela? Ó, aqui está a tabela agência. Vou abrir uma nova guia aqui com a tabela cliente. O código da agência. Ó, tem o código da agência na tabela cliente e tem o código da agência na tabela agência. Né? Então, uma é primária e a outra, que é a relação, né, vai ser chave estrangeira. E entre cliente e saldo, qual que é a chave de relação? Qual que é o campo relacionado? Exatamente, o número da conta corrente. Então, o número da conta corrente existe na tabela saldo e também existe na tabela cliente. Então, para existir relação entre as tabelas, tem que ter um campo que seja a mesma informação. Senão, não tem como fazer join. Aí, como eu falei anteriormente, como é que eu chego da tabela banco lá na saldo? Diretamente não tenho nada relacionado, né? Relacional, vai acontecer isso. Não precisa estar todas as tabelas relacionadas entre elas, porque senão virava um emaranhado de campos e chaves que não tem necessidade. Mas entre as tabelas todas, né, elas têm alguma relação. Vamos pegar lá agora o exemplo aqui todo. Vou jogar aqui no nosso select. Limpar. Vou dar um executar aqui. Lembram que era para trazer código e nome do banco, código e nome da agência. Você sabe o que é do erro? Vocês lembram? Não. O nome da minha tabela é banco, sem o S. Ó, aí, no caso de vocês, vai trazer dados, porque no meu banco só tem relação, só tem dados na tabela banco, tá? Mas de você vai trazer. Ele trouxe o select aqui, trouxe o resultado, né? No caso que trouxe 0, nenhum registro, porque ele não tem dados. Mas se vocês rodar aí no de vocês, vai trazer. Eu dou consulta e já... O que trouxe de dados? Código do banco, nome do banco, código da agência e nome da agência. Qual que é o primeiro que trouxe? A caixa 2, código da agência São Paulo. Eu também, Vinícius? Deu erro?
É, o banco está com S aí. Vou tirar o S. Deu certo aí, Patrícia? Isso. Vou abrir aqui um exercício aqui com as tabelas desenhadas, vai ficar mais fácil para explicar para vocês. Olha só, agora se eu quisesse trazer também, além de código do banco e código da agência, código nome, se eu quisesse trazer o código e nome dos clientes também, o que eu mudaria lá no Select? Porque só tem a relação entre banco e agência. Preciso fazer mais uma relação com o cliente. Vou colocar o código do cliente, aqui separado por vírgula, né? Vamos chamar o cliente de C? Pode ser? Então, vou colocar aqui C.code underline cli, C.nome. Não lembro se é só nome, mas a gente pode confirmar aqui. É, nome, código underline cli. Melhorou? Então, eu coloquei aqui, né, o código e nome do cliente, lembrando que tem que ser separado por vírgula, né? Agora aqui a relação de banco e agência já tem. Eu tenho que fazer agora a relação com a tabela cliente. Só para... Não é nem lembrar vocês, só para deixar como regra. O from é só uma vez, tá? Você vai fazer from uma tabela, não mexe mais. Para fazer os demais relacionamentos, é sempre com join. Seja com inner join, seja com left join. Como é que eu faria, então, aqui o relacionamento da tabela agência com a cliente que falta? Ajuda a pensar e montar aqui. Igual se diz aonde? Já aqui ou... igual, inner join, agência, S. Então, aqui eu tenho que pegar... Tem que criar uma outra linha embaixo. Exatamente. Tem que criar uma outra linha, um outro comando de inner join com a tabela cliente. Então, sempre os relacionamentos, as relações, vai fazendo inner join. Tá? Ou left join, conforme for outro caso. No caso, vai puxar o quê? A tabela cliente. É. Então, eu colocaria, no caso, inner join agência. Essa, daí, no caso, o código do cliente, né? Você falou inner join agência, né? Mas vamos pensar, a agência já está ali. Sim, mas entre banco e agência já está feita a relação. Agora eu preciso relacionar cliente aqui. A tabela cliente, ela não está no relacionamento. Eu preciso criar ele. Então, aqui vai a tabela cliente. Já chamei de C ali em cima, né? Que eu já dei o nome dos campos. Aí vou colocar 1. É que eu estou colocando maiúsculos comando, mas não precisa, tá? Qual que é o relacionamento que a gente viu entre a tabela agência e tabela cliente? Qual que é o campo que relaciona?
Código agência. Então, ó, A.CódiAG igual C.CódiAG. Aqui ele já traz até o autocompletar para facilitar para nós. Um detalhe assim, ele não vai fazer diferença em inverter, colocar primeiro o código agência do C quanto do A. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma aqui para nós. É só questão de entendimento. Então, aqui ele fez o relacionamento de banco e agência, o ON tem que ser feito a relação entre os campos. E entre agência e cliente, aqui fiz a relação entre os dois campos que são correlacionados. Agora vamos rodar aqui. No meu também não vai trazer dados, né? E essa relação, digamos assim, que a gente fez, a gente já usou 3 tabelas, sendo que entre cliente e banco a gente não tem relação direta, então a relação entre eles tem uma tabela, e a gente usou ela. Qual erro deu aí, Jéssica? Ela banco da gente, não? Acho que é o banco. É só tirar o S ali do bancos.